Estamos aqui agora com a deputada federal Natália Bonavides, que gentilmente nos cedeu um tempo do seu, aliás, um valioso tempo dela, né? Nos cedeu um instantinho para a gente, para falar um pouco para a TV Rebouças. Deputada, após o pacote eleitoreiro do governo federal, que foi articulado no Congresso, que tem como único objetivo influenciar as eleições de outubro, a senhora acha que vai ter repercussão na eleição de Lula e da governadora Fátima aqui no Rio Grande do Norte? Olha, primeiro é importante a gente entender por que nós temos chamados esse pacote eleitoreiro, né? O Bolsonaro, ele teve quase 4 anos para fazer medidas em benefício do povo e ele decidiu só agora, nos últimos meses de governo, tomar providências em relação a isso. Mas se vocês acham que são medidas perenes, né, medidas que vão ficar como políticas públicas, não são. Né? São medidas que têm data para acabar, né? Medidas que vão até dezembro. Então, muitas coisas que nós, da oposição a Bolsonaro, nós, do Partido dos Trabalhadores e outros partidos de esquerda, viemos defendendo nesses últimos tempos, como um valor maior para o auxílio emergencial, como políticas que socorressem a nossa população nesse momento de tanta pobreza, de tanta vulnerabilidade, ele sempre dizia que não dava para fazer, né? E agora, faltando semanas para as eleições começarem, né, para a campanha, dias para a campanha começar, e que ele comece a colocar isso em prática. É importante denunciar isso, porque isso mostra que ele sempre teve condições de fazer e não fez antes porque não quis. E isso mostra ainda que é tão eleitoreiro que ele faz com data para acabar, né? Medidas que vão até dezembro e depois não tem mais previsão de nada, né? Nosso povo que está na pobreza, que está passando fome, que está sem trabalho, tem um recurso que não sabe depois como é que vai ser a vida, né? Então, a gente sabe que apesar de ter sido um pacote eleitoreiro, as pessoas não estão vivendo só essa semana passada nessa situação, né? Foram anos do governo Bolsonaro em muita dificuldade e a gente acredita que isso não vai ser esquecido, né? A gente acredita que tudo que o povo passou esses anos, a forma como o Bolsonaro desprezou nossa população na pandemia, disse que não era coveiro, né? Imitou uma pessoa faltando ar quando fez sua live, debochando mesmo das famílias que estavam perdendo pessoas queridas na época da Covid. Eu acho que o nosso povo não vai esquecer disso, né? E não é uma medida temporária que nós votamos a favor porque a gente sabe da dificuldade que está a vida do povo. A gente acredita que não é isso que vai reverter de repente o provável resultado eleitoral. Mas isso não significa que a gente acha que está ganha a eleição. Nós temos muito pé no chão, a gente sabe que vai ser uma eleição dura, tanto aqui no estado quanto nacionalmente. E a gente sabe que o pessoal de Bolsonaro joga muito baixo, né? Então a gente está preparado para fazer uma campanha muito militante, muito limpa, conversando olho no olho com a nossa população, defendendo a verdade e defendendo aquilo que é o certo, né? Que são os direitos da nossa população, que o Bolsonaro todo dia tentou destruir. Deputada, qual a sua opinião sobre os artifícios usados desde 2019 sobre as emendas secretas por parte do governo federal? Olha, esse orçamento secreto é uma vergonha, né? É um absurdo, assim. Nunca se viu tanto dinheiro público sendo utilizado de uma forma tão descontrolada. Para quem não sabe, é uma forma, um acordo que o governo federal, que o governo Bolsonaro fez com uma ala do Congresso que chamam muito de centrão, né? Mas às vezes quando a gente chama de centrão parece que é um pessoal de centro, né? Mas na verdade é a direita da política, né? Que governo após governo se organiza de forma muito fisiológica, e eles fizeram esse acordo em troca de apoiar o governo Bolsonaro, de evitar, por exemplo, que se abra processo de impeachment contra ele, porque são dezenas de processos de impeachment, porque todo dia ele comete crime, né? E a gente vai tomando as providências. Mas para essas coisas não andarem, ou para Bolsonaro aprovar as coisas que quer, ele fez esse acordo, né, de liberar muito dinheiro, milhões e milhões de milhões, sem a gente ter nenhuma forma de controlar isso, sem nenhuma transparência, sem a gente saber quem está indicando o quê, né, qual parlamentar está sendo responsável por indicar o quê. Isso é muito grave, porque, por exemplo, como é que nós vamos verificar se está havendo conflito de interesse, se está havendo contratação inadequada de uma empresa que possa ser de familiares, por exemplo, de algum parlamentar, ou como até tem casos suspeitos aqui no Rio Grande do Norte de parlamentar ou, enfim, ex-ministros colocando emenda para coisas que vão beneficiar seus próprios imóveis, né, valorizar seus próprios imóveis. Então é um absurdo, né? Isso só mostra que Bolsonaro
não busca ganhar essa eleição na base da conquista política da população, né? Mas sim na base desse troca-troca que é muito prejudicial, que a gente se lembre. Cada corte que tem na educação, cada corte que tem na saúde, cada estudante do IFRN que está ficando sem bolsa, ou a UFRN dizendo que não tem dinheiro para terminar o ano funcionando, isso não é falta de dinheiro, é porque Bolsonaro está optando por garantir esses milhões e milhões para orçamento secreto para comprar sua base de apoio e, em detrimento disso, corta nas áreas fundamentais para o nosso povo, né? Que a gente se lembre, não é falta de dinheiro, é escolha política. Ele está escolhendo deixar nosso povo à mercê. Deputada, a senhora falou na UFRN, e aí a gente pergunta, a senhora já destinou verbas, emendas para o UFRN, né? Exatamente. 15 milhões? Foram muitos milhões, quase 13, só para concluir a obra da Escola de Medicina, que fica em Caicó, que a gente quer fortalecer a saúde pública do Seridó, então vai ter mais médicos sendo formados lá, com mais chances de permanecer lá. Enviamos mais recursos para assistência estudantil, que são aqueles valores que é para a bolsa do estudante, que nesse tempo difícil que a gente está vivendo, às vezes a bolsa do estudante está sustentando a família toda, né? É para o restaurante universitário, é para a residência, onde aquele estudante de um município que não tem universidade vai dormir, né, num município que tenha. E tudo isso a gente está fazendo, né? A educação é uma das áreas do nosso mandato que mais recebeu recurso, né? O FRN, o FERSA, o IFRN, a UERN, as escolas estaduais, né, em parceria com a governadora Fátima, e não é à toa, né? A gente sabe que nesse momento difícil, em que a juventude tem sido abandonada pelo governo Bolsonaro, nós precisamos mesmo fortalecer as políticas de amparo, né, a essa nossa juventude que está estudando e que não quer parar de estudar. A gente não pode perder nenhum jovem que queira continuar estudando, que ele não tem esse direito por falta de apoio, né, de assistência estudantil. Então tem sido mesmo, né, uma das áreas prioritárias de atuação do nosso mandato, a área da educação. Deputada, e aqui falando de São José de Mipibu, as suas emendas também beneficiaram o nosso município. A senhora pode citar algumas? Posso sim, eu tenho muito orgulho de a gente, nesse primeiro mandato já ter destinado quase R$1 milhão aqui para o município, né? Em áreas que a gente considera, todas as nossas emendas a gente escolhe com muito cuidado, né? Para como é que aquilo vai realmente interferir positivamente na vida da classe trabalhadora. Então aqui, por exemplo, a gente destinou R$500 mil, que é para a estruturação dos leitos da Rede Cegonha, no hospital, que a gente inclusive teve lá, né, no hospital regional da outra vez. E a gente chegou assim de paraquedas, né? E aí eu tive o maior prazer de dar uma entrevista para vocês naquele dia, e naquele dia a gente estava comentando, né, que é uma emenda que é principalmente voltada para as mulheres que estão grávidas, para as mulheres que estão para ser mãe, que acabaram de ser mãe, porque a Rede Cegonha é justamente essa rede de apoio, né, de fortalecimento a esse atendimento à saúde das mulheres gestantes ou que estão, né, que acabaram de parir, por exemplo. Então, imagine, R$500 mil só para essa área aqui, mas para além disso, né, mais de R$350 mil para a área, né, da saúde em geral aqui do município. A gente sabe que a pandemia pressionou muito o Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo em que Bolsonaro fazia cortes, né, nessa área da saúde pública, a gente vinha pensando em como fortalecer, né, a saúde pública. Então, aqui, né, a gente tem muito orgulho, é o primeiro mandato, a gente ainda vai conseguir, espero, no futuro próximo, se o povo do Rio Grande do Norte quiser atingir todos os municípios, mas os que a gente já atingiu, e ainda mais com quantias expressivas, como é o caso daqui, a gente fica muito feliz mesmo, de contribuir um pouquinho para fortalecer os direitos do povo de São José do Mipibu. E o povo agradece, né? São benefícios. Mas não agradeço porque a nossa tarefa é essa, o nosso trabalho é esse, é para isso que a gente está de fato trabalhando. Exato. Deputada, como você avalia o investimento do governo do estado para instalações dos IERNs, sendo um desses dos maiores investimentos na área da educação, por parte do governo estadual, especificamente sobre a demora da definição da instalação do IERN daqui de São José do Mipibu, porque tá uma polêmica danada. Conforme a gente também conversou com o professor Getúlio, o professor Lael, com o vice-governador, e hoje até abordamos o tema também com o deputado Francisco. Agora a gente pergunta à senhora, perfeito. O que está faltando, deputado? Primeiro destacar aqui que esse investimento que a governadora Fátima vai fazer, né, nesse programa Nova Escola Potiguar, vai ser o maior investimento da história do Rio Grande do Norte na área da educação, né? Vão ser 100 escolas reformadas, né? Vai ter novas escolas construídas. E os IERNs, para quem não sabe, né, esses institutos estaduais, a inspiração deles são os IFRN, que a gente sabe a joia que é.
né, que foi uma política que foi muito fortalecida nos governos do PT, que o Rio Grande do Norte tem mais de 20, né? Imagina, um jovem antigamente do interior tinha que ir para Natal para fazer, né, para ter um ensino técnico mais qualificado. E hoje não, a gente tem no nosso estado todo. E esses institutos estaduais são inspirados nessa política, né, de ter esse ensino qualificado, né, fazer com que nossa juventude tenha um acesso à educação que, além de aprender aquelas matérias regulares, possa também começar a aprender a profissão. Então é uma coisa que a gente está sonhando, né? E a gente espera muito que esse sonho seja compartilhado com toda a classe política, independentemente das diferenças ideológicas, né? A gente acha, por exemplo, que todos os setores políticos têm que contribuir para que esse projeto se materialize e vire realidade, né? Então, essa questão do terreno do IERN daqui é algo que a Secretaria de Educação, que a governadora Fátima já estão trabalhando para que o mais rápido possível se resolva, e que a gente espera que os outros setores políticos da cidade também entendam a importância que vai ser ter um IERN aqui, ter uma referência na educação aqui, e colaborem da melhor forma para que o projeto, né, se concretize, a gente veja nossos jovens entrando lá, saindo formados e podendo entrar no mercado de trabalho com muito mais qualificação. Deputada, diante da sua luta em prol do Estado no envio de emendas, né? Tem mais alguma emenda que pode vir de sua parte para São José de Mipibu? Olha, eu falei de algumas que já foram pagas ou já estão destinadas, né, que totalizam quase 1 milhão, mas claro, tem aquelas emendas também que são para instituições que acabam também atingindo a população daqui de forma positiva, né? Essas mesmas da educação que eu falei, os jovens daqui que estudam no IFRN, eles são beneficiados, né, com as emendas da assistência estudantil. A agricultura familiar, nós já destinamos mais de 12 milhões para a agricultura familiar aqui do estado, né, também em parceria com o governo da professora Fátima. Para a saúde, né, foi a área a qual a gente mais destinou. Temos fortalecido todos os hospitais, né, colaborado com as reformas. Estava aqui no que a gente havia preparado para lhe perguntar, mas a gente gosta de provocar. E sabendo que a senhora é bem incisiva nas suas respostas, o que a senhora acha do governo federal, especificamente do presidente da República, Jair Bolsonaro? Olha, uma vez na entrevista me perguntaram se eu não tinha nada de bom para dizer do governo Bolsonaro. E aí eu fiquei pensando, aí eu pensei mais um pouco e eu realmente concluí, acho que o que tem de bom é que vai acabar. É isso que eu posso dizer, porque infelizmente, né, a gente que, como todo político deveria, a gente que roda os 4 cantos do estado, a gente que vai em todos os tipos diversos de comunidades e vê o que o nosso povo está passando, e vê o que uma mãe está vivendo, de olhar para o seu filho e não saber se ele vai ter o que comer amanhã, de ver um pai de família que não está conseguindo trabalho e vai voltar para casa mais um dia de novo sem conseguir trabalho, de ver que tem gente indo catar resto de comida no lixo, de ver que carcaça de carne, osso, pele está sendo vendido como se fosse alimento. Não tem como a gente falar nada de bom no governo desse, né? Porque em todas as áreas foi desmonte, em todas as áreas foi ataque aos direitos do nosso povo, em todas as áreas foi governantes que pensam só no próprio umbigo, em proteger a própria família, que é quando o Bolsonaro diz que defende a família, que fique claro, é a dele, né? As famílias brasileiras não, essas estão ao relento. Então, realmente, do governo Bolsonaro, lamento muito, mas nossa avaliação é a pior possível, porque nosso povo está passando um retrocesso, assim, coisas que a gente achava que nunca mais iam voltar, a gente no mapa da fome, né, a juventude com esse nível de desemprego, de falta de trabalho, a gente só quer que isso acabe, e a gente está lutando muito por isso, viu? A gente está lutando muito para que nosso povo volte a ter esperança, volte a sorrir, volte a poder sonhar. Se você tira no povo o direito de sonhar, é porque está tudo errado, e a gente sabe que com o presidente Lula, aqui no nosso estado, com a continuidade do governo da professora Fátima, nosso povo vai sonhar sim. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Uma alegria estar aqui mais uma vez. Queria agradecer aos companheiros, às companheiras do PT daqui que fizeram um convite para a gente bater um papo, para a gente ter uma conversa. Queria dizer que nosso mandato está à disposição, viu?